Salve, salve, terceiro ano. Estamos começando mais uma aula de filosofia do terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre o controverso Jean-Jacques Rousseau, sobre a perspectiva da filosofia. Rousseau é um autor muito importante, que pode ser abordado sobre a perspectiva da história, da sociologia, da psicologia. Ele é um dos autores iluministas mais importantes, dos mais importantes, se não o mais importante. Ele também é aquilo que a gente vai chamar de contratualista. Ele é um dos autores, aí, ao lado sobretudo de Locke e Hobbes, que pensou aquilo que nós chamamos de contrato social. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse genebrino polêmico, autor de livros muito importantes e autor de controvérsias bastante importantes também. Uma coisa importante que vocês precisam saber sobre a vida de Rousseau é que uma aula acerca de Rousseau, ela é quase sempre uma aula que mistura filosofia, história e alguns toques de TV Fama também. Então, o TV Fama, que é aquele programa de fofocas, que eu não sei mais se existe, mas deve existir, ele também estará presente nessa aula de hoje, porque o Rousseau, ele nos permite essa questão da vida pessoal. É uma filosofia que se confunde com a sua biografia. O Rousseau é um filósofo contratualista, iluminista, que tem na sua vida, né, algumas complexidades. A primeira fofoca que a gente vai fazer aqui, né, no Fofocalizando, Pedro, é o seguinte: o Rousseau, eu não vou tratar dessa questão educacional dele, porque ela é muito importante, ela é muito extensa, mas o Rousseau, ele é um dos principais autores da educação. Ele escreveu o Emílio, né, uma obra muito importante. Todo mundo que passa pela educação acaba lendo o Emílio e tal. E ele ensina, né, ali como produzir uma educação humanitária, uma educação que seja uma educação que seja, em alguma medida, uma educação humanista, né? E a primeira fofoca acerca do Rousseau é que os historiadores e os biógrafos dele dizem que no segundo relacionamento que ele teve ali com uma senhora mais velha, né? Ele era dado essas coisas, ele gostava de relacionamentos com mulheres mais velhas, já vou entrar em uma aqui daqui a pouco. Ele teve mais ou menos de 5 a 7 filhos, não só com essa mulher, mas a maioria dos filhos com essa mulher, e todos eles foram colocados para a adoção. Então, conjectura-se de 4 a 7 filhos, né, que ele teve durante a vida inteira dele. Todos esses filhos do Rousseau foram colocados para adoção. Antigamente, né, nos países europeus, tinha aquela cestinha, né? Então você tem uma espécie de roda giratória, né? Você coloca o bebê ali, gira, o bebê vira para dentro do convento e as freiras acabavam criando esses bebês, né? E o Rousseau, segundo reza a lenda, não sei se é lenda, mas os historiadores costumam dizer que ele botou todos os filhos, ou grande parte dos filhos que ele teve, para adotar. O Rousseau também é conhecido como um pensador bastante mulherengo. Ele teve uma questão com mulheres, assim, que a gente vai tratar aqui. É claro, senhores, é importante que vocês entendam que quando a gente fala de um autor que está fora do nosso tempo, a gente precisa tomar bastante cuidado para que a gente não caia no anacronismo. O que é o anacronismo? É julgar uma pessoa do passado com os valores do nosso tempo. Né? Então, existe essa concepção anacrônica, digamos assim. Né? Então, isso é bastante importante. Rousseau escreveu algumas obras importantes, como do Contrato Social, A Origem da Desigualdade entre os Homens, o Emílio, que eu citei, e ele tem também um livro chamado As Confissões. Né? As Confissões, que é um livro já tardio, quando ele estava um pouco mais velho, é um livro interessante porque, primeiro, porque tem o mesmo nome de um livro de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho também tem um livro chamado As Confissões. E segundo, porque nesse livro o Rousseau faz uma mescla, né, daquilo que o Foucault vai chamar a posteriori de escrita de si. O que seria essa escrita de si? Uma mistura entre memória, ficção, filosofia e história. Então, as Confissões do Rousseau, elas são essa mistureba. É um livro autobiográfico, assim como são as Confissões de Santo Agostinho, mas que demonstram, de certa forma, alguns traços da personalidade rousseauiana e que demonstram e que explicam, né, digo melhor, parte da sua filosofia. Então, o Rousseau, ele é um pensador
muito importante do iluminismo exatamente por isso. Ele traz uma inovação. Vocês sabem que o Ocidente, né, o Ocidente, que é essa parte do mundo onde nós vivemos, tem o Ocidente, tem o Oriente, né? O Oriente ali representado sobretudo pela Ásia e tal, mas o Ocidente, ele é o berço do racionalismo, ele é o berço da razão. Então a gente tem aí uma perspectiva de mundo mais racional no Ocidente. E o iluminismo, historicamente, ele é o ápice dessa razão, ele é o ápice desse processo histórico que coloca a razão sobre todas as coisas. E o interessante, senhores, é que, embora seja um pensador iluminista, ou seja, um pensador que é filho de um processo que coloca a razão como ápice da configuração do pensamento humano, diferente de outros pensadores racionalistas, o Rousseau ele não é propriamente um racionalista, no sentido que nós tomamos. O Rousseau ele vai trazer à tona termos como paixão, piedade, né? Que são termos que a um racionalista não soa muito bem. Então, por exemplo, até Rousseau, a palavra paixão ela tinha um significado muito efêmero. Ela o desejo, né? Até desejo um pouco mais, né? A palavra desejo ela vai se configurar como um termo conceitual ali em Freud. Mas a palavra desejo e a palavra razão, paixão, mas sobretudo paixão, porque antigamente paixão e desejo, elas eram palavras colocadas como sinônimos diretos. Com o advento das filosofias russoniana e a posteriori freudiana, houve uma ruptura. Mas essa ruptura começa a acontecer no próprio Rousseau. A ideia de que a paixão não é uma coisa dos fracos somente, né? Porque para a filosofia extremamente racionalista, a paixão até então era um fenômeno dos fracos, né? Só os fracos se apaixonam, porque os fortes eles estão sujeitos às leis do próprio pensamento. Logo, quem está sujeito à lei do próprio pensamento não vai se submeter a um sentimento raso, doentio, frágil. Platão, inclusive, dizia que a paixão é a suspensão da razão. A paixão é uma espécie de doença da alma. Mas o Rousseau vai acabar por ressignificar essa concepção. É interessante que vocês entendam que, embora o Rousseau seja um filósofo contratualista e filho do racionalismo, embora ele não seja propriamente um racionalista, ele tem muitas diferenças dele com relação a outros pensadores, como, por exemplo, o próprio Maquiavel, né? Acho que vocês terão, ou se não tiveram, terão aulas sobre o Maquiavel. E o Maquiavel, ele é um cara que vai pensar o Estado, né? Ele vai pensar primordialmente esse primeiro contrato social entre os homens. E Maquiavel é um cara da praxis, ele é um cara pragmático, ele é um pensador que vai teorizar aquilo que funciona, aquilo que serve, né, para alguma coisa. Então, nesse sentido, senhores, Maquiavel ele seria o primeiro praxeologista, ele é o pragmático. Ele vai dizer, o Estado ele não pode ser pensado segundo uma concepção filosófica. O Estado precisa ser pensado segundo aquilo que funciona, aquilo que é pragmático. E enquanto o Rousseau não, o Rousseau ele vai pensar num contrato social bem diferente, tanto do Locke, quanto do Hobbes, quanto do Maquiavel. O Rousseau ele vai pensar num contrato social que é, de certa forma, idealizado. Tá? Então, de certa forma, é um contrato social que transcende o processo meramente racionalista. Eu sei que está um pouco difícil de entender o que eu estou dizendo, mas a aula do Rousseau é assim mesmo, tá bom? Então, tenham em mente que uma concepção acurada da filosofia russoniana demanda um exercício de reflexão que não pode ser simplificado, dado que ele é um pensador que combina muito bem a filosofia e a vida prática no sentido de paixão e piedade. Então vamos lá. A gente pode chamar o Rousseau, se nós não o quisermos chamar de ingênuo, muitas pessoas o chamam, coitado, de ingênuo. De um filósofo da intuição. Ele pode ser considerado também um filósofo da intuição. O Rousseau ele teve uma vida muito triste, agora é a parte triste da vida dele, né? A mãe dele morreu no parto dele,
E o pai dele, que era um pastor evangélico, foi perseguido na França, né? Noite de São Bartolomeu, toda aquela briga entre católicos e protestantes. E como era praxe, os protestantes, né, nesse período de tempo, eles costumavam sair dos países católicos e ir em direção, né, quando eles eram perseguidos, à Suíça. A Suíça era conhecida, no período pós-reforma, como a Roma protestante. Né? Por que a Roma protestante? Vocês devem estar se perguntando. Era conhecida como a Roma protestante porque os evangélicos, eu vou usar uma linguagem que não é a linguagem precisa, que eram os protestantes, mas vamos chamá-lo de evangélicos para ficar mais fácil de entender, porque os evangélicos fugiam dos países católicos, onde estavam sendo perseguidos, e iam viver nesse país, que era um país puritano. Né? Genebra era a capital dos evangélicos. Assim como Roma era a capital católica do mundo, Genebra, com o passar do tempo, se tornou a capital dos evangélicos. E quando você coloca muito evangélico junto, você tem o puritanismo. O que é o puritanismo? O puritanismo é uma certa concepção de mundo que acredita que se o sujeito ele não santificar a sua vida e não abdicar dos prazeres carnais, ele não chegará aos céus. E essa concepção puritana de mundo, ela vai desaguar, primeiro, no próprio discurso do Rousseau, que num primeiro momento é um discurso extremamente evangélico, e em segundo, no estilo de vida que se tinha em Genebra. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. O pai do Rousseau, ele era relojoeiro. Ele era relojoeiro, segundo dizem os historiadores, pastor e também um boêmio, né? Então, ele já teve alguns problemas lá também, porque o boêmio é aquele cara que vive uma vida na noite, que gosta de beber, que gosta de ir pro bar discutir, que é uma pessoa refinada. Não é um cara que fica no bar bebendo, chapando e jogando bilhar, não. É um cara que está nos melhores lugares, discutindo problemas filosóficos, problemas teológicos, bebendo cerveja da melhor qualidade, se encantando pelas donzelas que ali passam. Então, ele era um boêmio. E essa boemia do pai do Rousseau começou a trazer alguns problemas, porque a Suíça, né, sobretudo Genebra ali, era um lugar de gente puritana, né? Era um lugar onde as pessoas eram, né, com a mente bastante fechada. Isso começou a trazer alguns problemas, sobretudo por ele ser um reverendo, né, um pastor. Embora os pastores europeus, eles costumem ser, diferente de boa parte dos pastores brasileiros, homens muito cultos, né? Homens letrados em filosofia, em letras, em teologia, homens sábios, né? Grande parte dos pastores europeus são professores universitários, né? Tem toda essa questão. Eu lembro, inclusive um adendo aqui, eu lembro que tive um professor muito bom, né, na graduação, professor Newton, especialista em Hannah Arendt, e esse é só um adendo, tá, senhores? Tem alguém querendo entrar aqui também, um pouco atrasado, e tá um pouco difícil para abrir aqui, porque a internet está um pouco lenta. Acho que foi. Então, assim, esse professor, ele foi viver na Inglaterra e ele tinha um inglês macarrônico, um inglês ruim, né? E ele recebeu o seguinte conselho de um amigo dele. Ele dizia o seguinte: esse professor é um professor ateu, né? Economista e filósofo. Esse professor dizia para ele o seguinte, esse amigo disse para ele o seguinte: como você vai viver na Inglaterra e você precisa aprender o inglês formal, eu aconselho você a frequentar as missas, ou melhor, os cultos da igreja anglicana. A igreja, vocês sabem bem, a igreja anglicana é a igreja oficial da Inglaterra. E por que esse amigo aconselhou esse professor, que na época era estudante, que queria melhorar o seu inglês, a assistir esses cultos ou essas missas anglicanas? Porque esses pastores anglicanos normalmente são homens que dominam profundamente o idioma. Primeiro, porque eles discursam todo domingo, né? Então passam todo domingo falando. Segundo, porque os pastores, que eles vão chamar de reverendos, né? Os reverendos europeus costumam ser professores universitários também. Né? Boa parte deles são professores, advogados, né? Pessoas com formações em ciências humanas, né? Em linguagem também. E aí esse meu professor, ele ia para a missa, né? Para o culto de manhã, e assistia a missa. Ele era ateu e tal, mas ele assistia com a finalidade de desenvolver o seu inglês. Mas que tipo de inglês? Um inglês culto,
um inglês formal. Porque no dia a dia ele trabalhava como barman, então o barman você tem a linguagem corriqueira ali, né? Já estou terminando o adendo, mas na igreja, porque é um lugar de reverência, você tem uma linguagem mais culta. Então, é muito comum, senhores, que as missas ou os cultos, como vocês acharem melhor, nos países europeus, sejam frequentados primordialmente por estrangeiros. Eles normalmente não estão lá por questões de fé. Eles estão lá para aprender o idioma segundo uma concepção formal. Eu acho isso muito interessante, né? Porque nos países europeus, as igrejas protestantes e católicas, elas são esvaziadas, né? Não tem mais essa coisa que tinha outrora, né? Sobretudo na Inglaterra, na França, que são países extremamente racionalistas, a igreja perdeu um pouco da sua força. Um pouco não, ela perdeu muito da força, e os cultos continuam existindo, obviamente, sempre tem gente de fé, mas boa parte das pessoas que frequentam esses cultos, eles são pessoas que estão em busca de, primeiro, abrigo, e segundo, aprender o idioma natal, né, o idioma daquele lugar, de maneira bastante formal. Bom, senhores, adendo feito, vamos entrar aí na vida do nosso amigo Rousseau, né? É importante vocês entenderem que o Rousseau, ele é um pensador iluminista. Não tirem isso do seu horizonte, tá? Ele é um pensador iluminista que vai combinar um discurso racional, não racional nos moldes que nós tomamos, com um discurso apaixonado, um discurso pietista, um discurso da piedade. E aí vocês vão perceber, depois que a gente adiantar a aula de hoje, que alguns fenômenos, tais como países em que só se tem um partido político, em que só um partido político, na verdade, controla tudo, são consequências, na verdade, de uma concepção rousseauiana. Então, a primeira fofoca que a gente vai fazer é a seguinte: quando Rousseau tinha 16 anos, ele perdeu o pai dele faleceu e tal, e aí ele foi viver com uma mulher que tinha sido madrasta dele, né? Ela cuidou dele durante um tempo, ela, uma madame importante, que eu esqueci o nome e tal, e depois de um tempo ele acabou se envolvendo amorosamente com essa madrasta. Passou um tempo com ela também, foram 3 anos, ele não tinha mais de 16, ele já era maior de idade, mas ele acabou se envolvendo ali com a madrasta depois de um tempo, e aí ele era um homem que viajava muito, ele era um músico, ele era um pensador, um homem do seu tempo, não, filho do seu tempo, e numa dessas viagens que ele fez, ele voltou e encontrou a sua madrasta com outro homem, né? Ele já estava morando na França, ele já tinha saído de Genebra e voltado para a França, e a França, nesse momento, era um lugar de libertinagens mil, né? E aí ele voltou e encontrou a mãe, a madrasta dele com outra pessoa, e ele se decepcionou e foi morar em Paris, né? Acabou saindo do campo, indo morar em Paris. E é interessante, senhores, vocês entenderem que há uma relação profunda entre essa noção rousseauiana e o complexo de Édipo, né? Aquela ideia de que o filho, né, que o Freud traz à tona, né, de que o filho se apaixona pela mãe e começa a ver o pai como um adversário. Então o pai precisa ser morto para que esse amor se concretize. Isso está na psicanálise, está na literatura freudiana. Édipo, obviamente, é um mito antigo que é usado pelo Freud. E é interessante porque na psicanálise diz-se o seguinte, que um filho que tem problemas com o pai e que não tem uma relação saudável com a mãe, desenvolve problemas no seu superego. E é interessante porque o Rousseau, ele contradiz isso, né? Porque o Rousseau, ele não tinha mãe, o pai dele, ele tinha uma relação muito conturbada com o pai dele, né? Ele não se dava muito bem com o pai dele. A única coisa que ele e o pai dividiam era o amor pela leitura, então eles passavam madrugadas e madrugadas lendo os grandes clássicos da literatura, lendo as grandes obras filosóficas, mas eles não tinham uma relação fora, né, dessa relação leitora. E o Rousseau, embora tenha tido problemas familiares que deveriam dar a ele uma certa complexidade, né, uma personalidade mal resolvida naquilo que tange o seu superego, naquilo que tange a sua confiança, naquilo que toca, digamos assim, a sua personalidade na sua camada mais profunda,
No caso do Rousseau, isso não mudou nada, muito pelo contrário, deu ao Rousseau uma certa perspectiva humana de mundo. Então, o contrato social rousseauiano, ele é um contrato de amor, ele é um contrato de humanista, sabe assim? Claro que nessa viagem dele, quando ele sai decepcionado com a madrasta que o traiu, né? Soa até estranho ouvir esse tipo de coisa, sobretudo agora, né? Que a gente está voltando para uma sociedade puritana. É engraçado isso, né? Porque os puritanos viveram, né, depois eles desapareceram, a liberdade floresceu, né? A França é esse lugar da liberdade e o Brasil está voltando a ser puritano, né? A gente está vivendo um tempo em que as pessoas são extremamente puritanas, sobretudo no discurso, né? Na vida elas não são tão puritanas assim, mas para falar elas são extremamente santas. E aí, voltando a essa questão, o Rousseau ele está vivendo na Europa ali com a ajuda de alguns outros iluministas. Nesse período ele conhece um outro pensador bastante importante chamado Diderot, né, um jornalista, filósofo também, muito importante, que foi preso, censurado, né, porque esses autores como Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, eram pensadores panfletários. Eles escreviam textos e ficavam falando mal do governo, criticando tudo e todos, e eles viviam sendo presos. E certa feita, o Rousseau tinha ido visitar o nosso amigo Diderot, e na volta para casa, isso ele vai dizer nas Confissões, e aí tem uma parte meio ficcional, tá? Não é uma coisa assim que você pode acreditar de primeira, mas ele estava voltando para casa e ele encontrou ali um anúncio, um panfleto, de um concurso de literatura. E esse concurso de literatura fazia uma pergunta mais ou menos assim, né? Você precisa escrever um ensaio dizendo se as ciências contribuíram. Aí tá a filosofia do Rousseau, ela parte daí, tá? O concurso era o seguinte: você precisa escrever um ensaio, dar uma resposta a essa pergunta. E qual que era a pergunta? Se as ciências elas contribuíram para o desenvolvimento moral do homem, se sim ou se não e por quê? Então, você precisava escrever um texto, né, e levar esse texto na academia de Dijon, ou de Dijon, que era uma academia de pensadores, né, pensadores, e é como se fosse os acadêmicos do Oscar hoje, né, a galera que pensava filosoficamente, pensava a filosofia segundo critérios bastante rigorosos. E aí o Rousseau fala que ele parou embaixo de uma árvore, né, a parte ficcional do Rousseau, a parte exagerada dele, e ele foi invadido por 1000 luzes, porque ele disse: eu preciso responder essa pergunta, porque nessa pergunta está a necessidade do nosso tempo. E aí o Rousseau escreveu lá um texto maravilhoso chamado Sobre a origem da desigualdade entre os homens. É um texto clássico, importante, um texto que vai desaguar a posteriori em vários conceitos, sobretudo no marxismo, que eu já explico, mas o Rousseau vai dizer o seguinte: ele vai escrever esse texto e ele vai enviar para a academia. E como o Rousseau era um cara muito brilhante, muito genial, chegou o dia da premiação. Adivinha quem ganhou? Pois não foi o Rousseau. O Rousseau ficou, acho que em 5º ou 6º lugar. Nem leram o texto dele direito, deixaram pela metade, porque era um texto que tinha um limite de páginas, e Rousseau escreveu um livro. É claro, não era um livro grande, é um livro pequeno, mas era uma redação praticamente, né? E o Rousseau fez ali um ensaio muito poderoso. Mas interessante que ele não ganhou, não leram o ensaio dele, mas um editor holandês pegou o texto do Rousseau, porque o admirava, e publicou. E esse texto do Rousseau, ele soou como uma bomba na Europa. Porque o Rousseau começou a discutir e a debater aquilo que a gente vai pensar como contrato social. Qual é a origem do contrato social, né? Será que as ciências deturparam o homem ou as ciências ajudaram o homem a se tornar o que ele é? Moralmente, o homem progride? Porque a ciência progride. A ciência, antigamente, o mouse tinha uma bolinha aqui embaixo. Agora o mouse tem laser. Antigamente o mouse nem tinha fio. Agora os mouses, a maioria, são sem fio. Ó. Tem até mouse sem fio. Então, a ciência, ela é progressiva. Mas a pergunta da Academia de Dijon era a seguinte: e a moral? Nós somos moralmente melhores do que os homens de outrora? E o Rousseau ele vai dar essa resposta. E essa resposta do Rousseau, ela vai
ferrar tudo, no bom sentido. Por quê? Porque a ideia de contrato social era a ideia de contrato social hobbesiana. Qual que é a ideia do contrato social hobbesiana? A ideia do contrato social hobbesiano é a seguinte: os homens estavam em estado de natureza, vivendo ali, cada qual usando a sua força, né, cada qual agindo de acordo com suas vontades, e aí, de repente, o homem abre mão do seu direito à força para ser preservado. Então, no estado de natureza, o homem vivia como um animal selvagem, brigando por comida e disputando território. Ele se organiza socialmente, ele sai do estado de natureza, entra nesse estado social organizado e passa a não mais necessitar matar ninguém para comer. Ele agora delega o direito de violência ao Estado, né, à organização social. O Estado constitui a polícia, constitui o exército, e o homem não depende mais da sua própria força para se defender, né? Então existe aí o que a gente chama de organização social do Estado. Só que o que acontece? Essa concepção hobbesiana, ela é atravessada por um fio diferente, porque para o Hobbes, o homem é mau. Ele não vai dizer isso, quem diz isso na verdade é o Maquiavel, mas o Hobbes se aproveita dessa ideia de que o homem é o lobo do homem. O homem, ele é um predador da sua própria espécie. Então o homem precisa ser contido pelas leis, ele precisa ser arrancado do seu desejo de violência pelo próprio homem. Então as leis no contrato social hobbesiano, elas servem para conter a violência. No Estado social hobbesiano, dado que o homem é o lobo do homem, a lei serve para quê? Para que o homem não seja predador de si mesmo nem do outro. Com a filosofia russoniana, tudo muda. Porque Rousseau, ele vai pressupor um estado de natureza diferente do estado de natureza hobbesiano. Porque se para Hobbes o homem no estado de natureza ele era muito próximo daquilo que a gente chama de animal, um animal selvagem, determinado pelos instintos, pronto a matar uns aos outros, para o Rousseau o estado de natureza é uma coisa totalmente diferente. No estado de natureza, o homem, para o Rousseau, ele era bom. É claro, senhores, eu estou dando uma corrompida na filosofia dele, porque não é tão simples assim. Mas no estado de natureza, para o Rousseau, o homem ele vivia como um selvagem, e o fato dele não viver entre outros homens fazia com que essa sua vida em vida selvagem, né, essa sua convivência no ambiente não organizado, fizessem dele uma pessoa ingênua, forte, corajosa. Ele não tinha as mazelas que a vida em sociedade produz. E aí está uma questão. Então, respondendo à pergunta que o Rousseau respondeu lá, a ciência ajudou no progresso moral do homem? Para o Rousseau, não. Para o Rousseau, à medida em que a sociedade se organizam, o homem entra em declínio. Daí a noção que a gente tem, né, sobretudo nas aulas de direito, de que o homem nasce bom e a sociedade organizada e científica o corrompe. Né? Porque o homem era um ser puro, um ser ingênuo, um ser viril, um ser saudável. Né? A ideia do que a gente chama de bom selvagem, né? Aquela noção do bom selvagem está presente aí. E aí, à medida em que o homem se organiza em sociedade, o homem começa a maquinar, ele começa a viver segundo uma certa glutonaria, ele começa a ter ideias egoístas que o ligam, né, sobretudo a outras coisas. O estado social para o Rousseau, o estado social que é corrompido, e eu já vou explicar como esse estado social se corrompe, ele corrompe o indivíduo também. Ele faz com que o homem seja também ele uma vítima do processo. Só que esse processo e essa vitimização, ela não acontece de maneira espontânea, tá? Ela tem algumas características que lhe são peculiares. Então, o que isso quer dizer, professor? Quais são as características que lhe são peculiares? Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar? Professor. Diga. Pro Rousseau, né? O nome dele, não sei se falar. Isso, Rousseau. Rousseau, isso. Então quer dizer que para ele o homem é um bom selvagem, porque as pessoas
como eu posso dizer, a malícia que elas têm não são porque elas nascem com aquilo, são porque introduzam aquilo nela por causa do Rubens, sei lá, não é Rubens o nome dele. Hobbies. É, Robbins que coloca. Que são o que elas fazem, né? Tipo, uma criança não nasce com a malícia de um mundo. Ela vai Exatamente. surgindo aquilo com o passar dos anos, que é o que acontece. Mas da onde que originou isso? Tipo, um ponto. Então, exatamente, Lohane, esse é o ponto. Tanto o contrato, tanto a ideia de contrato social hobbesiana, quanto a ideia de contrato social russoniana, elas têm como nascedouro uma concepção bíblica. Só que elas não são bíblicas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O texto bíblico diz que depois lá do dilúvio e tal, se estabelece uma nova relação entre Deus e os homens. Essa nova relação é estabelecida e tem como símbolo o arco-íris, né? E esse contrato social vertical entre Deus e o homem, esse novo homem, é chamado de Beirite, que é esse contrato teológico, né? Os homens se predispõem a obedecer à vontade de Deus, e Deus, tendo esses homens como seres obedientes, se predispõe a abençoá-los. Isso é o que os judeus vão chamar de Beirite. Só que o que acontece? Nesse mundo iluminista, Lohane, essa ideia de Deus ela começa a se esvaziar. Então não existe mais esse contrato social entre Deus e o homem, porque a igreja começou a ser arrastada para o canto. Né? Sobretudo no iluminismo, você começa a ter uma ruptura entre Estado que já era uma ruptura anterior, mas uma ruptura entre Estado e religião, e eu não posso acreditar que a organização social humana é pré-concebida por uma divindade, porque isso não permite que o meu Estado seja laico. Então eu só posso ter um Estado laico se eu, em alguma medida, acreditar que o contrato social que antigamente era tido na vertical, ele é horizontal. É o homem para com o homem. Então, existe uma noção, eu vou fazer um adendo aqui, tá? Existe uma noção de que o contrato social, ele é um processo civilizatório, tá? Ele é um processo civilizatório que é aquela ideia de que você já nasce e o mundo está aí te esperando, com as suas leis, com as suas concepções, com todas as coisas estabelecidas, e você precisa se adequar. Você não assinou contrato social nenhum, mas você precisa se adequar ao contrato, porque senão você é preso, você é punido. E o Rousseau, o adendo é esse. O Rousseau faz o seguinte, ele vai pegar a ideia de que o homem nasce sem pecado. O homem nasce puro. Como qualquer animal, o homem é um ser puro. O que o vai corromper é o convívio social, mas não é qualquer convívio social, é o convívio social organizado, que é um pouco, né, embora o Rousseau não vá aderir a essa percepção, que é um pouco a ideia da concepção religiosa de mundo. Então, por que a criança que morre vai direto para o céu, segundo os evangélicos? Né? O católico vai dizer que a criança precisa se batizar. Mas por que o evangélico vai dizer que a criança não precisa se batizar? Porque a criança não tem pecado. Quando a criança vai ter pecado? Quando ela tiver a capacidade de pensar, e essa sua capacidade de pensar com malícia só vai acontecer quando ela estiver vivendo entre outras crianças. Então, perceba que interessante. O Rousseau está pegando uma concepção que é cristianizada, mas ele está aplicando ela na horizontal, ele está aplicando ela como algo que é constituído pelo próprio homem, não tem relação com a religião. O Hobbes também, viu, Lohane? A mesma coisa, tá? Os dois, desculpa, embora os dois sejam pensadores cristãos, eles estão pensando numa concepção de contrato social que não depende da teologia. Eles querem uma concepção de contrato social que pensa a política pela própria política. Mas eu vou dar um exemplo. A gente pode pensar que o Rousseau está certo, porque o Rousseau está dizendo que o homem nasce sem pecado. O homem, se não fosse o convívio social e a malícia, ele não seria alguém que se corrompe. Mas o Hobbes também está certo. Por que o Hobbes também está certo? Porque tem essa ideia do pecado original, de que Adão e Eva, isso era uma coisa, inclusive, que eu ia falar daqui a pouco, mas a ideia de que Adão e Eva eram seres sem pecado, eles desobedeceram, a mulher foi condenada a conviver com dores de parto, e o homem condenado a trabalhar e a sofrer, né, comer a partir do suor do seu rosto. Eles foram punidos. E é interessante porque o primeiro casal pecou e toda a sua descendência, isso é um adendo, tá? Toda a sua descendência foi amaldiçoada com esse pecado que Santo Agostinho vai chamar depois de pecado original,
que é todo homem é pecador. Então todo homem está destinado ao inferno. O Hobbes vai dizer que todo homem é pecador. O Rousseau vai dizer que todo homem nasce sem pecado e quando ele vai conviver em sociedade, ele se torna pecador. Percebam que as duas concepções são cristãs. Você como evangélico, você pode dizer isso, você como católico pode dizer isso, porque o homem é um pecador e ele precisa da graça, segundo a religião, para retornar aos caminhos de Deus. Então, o homem tem um pecado ali. Mas enquanto ele é criança, ele não tem pecado nenhum. Porque esse pecado ainda não se manifestou. E se ele não manifestou, não há crime, não há pecado. As duas concepções são concepções religiosas, mas o que é fundamental que vocês entendam é o seguinte: não é válido nem para Rousseau, nem para Hobbes a concepção religiosa. Por quê? Porque eles não acreditam que o contrato social é estabelecido por Deus. Eles acreditam que o contrato social é algo que nasce na relação humana. Isso é muito louco, porque eles usam, de certa forma, um símbolo que é extremamente cristão, mas ele não tem uma relação direta com nada. Alguém abriu o microfone? Alguém pode falar, Lohane? Professor, você acha que essa história do Adão e Eva, eu não sei se é verdade, né? Mas se você acha que é uma forma da igreja adequar as pessoas ao saber da malícia do mundo? Do mal? O que você acha? Tipo, chegar e falar assim, ó, a malícia existe, o pecado existe, tipo, você acha que é uma forma, tipo, tá contribuindo para mostrar para a sociedade? Então, Lohane, isso é difícil, hein, Lohane? É difícil, sabe por quê? Porque o mito, se você for estudar lá, que a gente chama de os arquétipos, né? Os arquétipos são as estruturas que determinam as mitologias. Então, todos os povos têm os seus mitos, e alguns desses mitos, eles são universais. Eles têm elementos em si mesmos que são universais. Então, por exemplo, você vai estudar outras mitologias, você vai encontrar um grande dilúvio, você vai encontrar a história de gigantes, você vai encontrar a história de um casal primordial. Então, tanto na Bíblia quanto em outras literaturas, sempre tem um casal primordial, um dilúvio gigante, a Arca de Noé, anjos e seres espirituais e seres humanos se relacionando, assim como acontece com Zeus e as mulheres, acontece na Bíblia que anjos se relacionam com mulheres. Então, o que eu quero que você entenda é que essas relações religiosas, esses arquétipos, essas mitologias religiosas, elas estão presentes em todas as religiões. Então, não dá para a gente dizer, Lohane, que é uma forçação da igreja para tentar assustar as pessoas ou para tentar educar moralmente as pessoas, porque esses mitos, eles são muito anteriores à igreja, mas muito anteriores. Esses mitos comumente têm aí 4, 5 mil anos. A igreja católica, que é a mais antiga, a partir de Constantino, tem 2.000 anos. Então, assim, é claro, você pode pegar para usar, né, de certa forma, a religião, ela se aproveita, qualquer religião, não só cristã, ela faz uso do medo e da esperança também como processos. Mas eu não vejo dessa maneira, porque me parece um pouco ingênuo acreditar que as pessoas estão usando a mitologia para fazer com que as pessoas temam o inferno. Eu acho que esse temor pelo inferno é uma coisa profunda. O inferno aqui pode ser o Hades, pode ser outro tipo de condenação. É uma coisa que é tão profunda e tão enraizada nos arquétipos mentais do homem, porque o homem se sente culpado de coisas que ele nem fez, que não é necessário que a igreja ou que o Estado o assuste. O homem, por natureza, como diria o próprio Hobbes, ele é assustado. Então, eu não acredito, Lohane, que isso seja algo pensado. Tá? Pode ser usado? Pode. Eu não sei se vocês conhecem aquele filme chamado A Vila. Eu acho que alguns de vocês já conhecem. Eu não me lembro, assisti há muito tempo, mas era a ideia que é a seguinte, que haviam monstros na cidade. Então, quando eu tocava, estou resumindo drasticamente, quando eu tocava uma sirene, todo mundo se escondia e ficava em lugares em que eles não podiam ver. E aí os monstros entravam dentro das casas com umas roupas assim, e as crianças tinham muito medo, todo mundo tinha muito medo, e com o passar do tempo eles descobriram que eram os adultos que faziam isso para, de certa forma, manter as crianças aprisionadas àquela cultura, fazer com que as crianças tivessem medo. Mas eu acho que não é necessário fazer isso. Eu acho que muitos ateus dizem isso, dizem que
a religião ela serve como uma forma de apavorar o homem, de assustar o homem, mas eu acho que não é necessário que a religião o faça, porque o homem por si só ele dá conta. Então, nesse sentido, eu não diria que isso é uma coisa pressuposta. Você pode acreditar nisso, que Adão e Eva é usado para assustar as pessoas, e em alguma medida pode ser, né? Porque o que está por detrás da ideia do mito de Adão e Eva? A desobediência aos preceitos divinos trazem consequências para você e para sua hereditariedade. De certa forma, estaríamos nós pagando também por um erro que foi cometido, né, no princípio. Pode falar, Lohana, fica à vontade. Não, professor, mas eu não falei de dar medo. Não só dar medo, mas eu quis dizer em tipo meio que apresentar para o mundo, tipo, contribuir para apresentar para o mundo o pecado. Fala mais. Tipo Como assim? Ai, não sei. Tipo assim, ó. Tipo assim, eu não sei como que surgiu o pecado, mas, né, o pecado pode ter surgido por Adão e Eva. Aí, tipo, e se eles não, tipo, eles soubessem dessa história e não apresentassem para as pessoas que nasceram? Tipo, eu acabei de nascer. Se eles não me apresentassem o pecado, entende? Entendi. É isso que eu tô querendo dizer. Entendi. É que assim, Lohane, os primeiros textos bíblicos, eles não eram escritos. Boa parte das histórias bíblicas que a gente conhece, elas figuravam como tradições orais. Então, Adão e Eva, antes de ser escrito pela primeira vez, ele era transmitido pela via oral, ele era transmitido por meio do diálogo. Então, num certo sentido, essa concepção do pecado, ela também depende de que você acredite que existe pecado. Entende? Então, aquelas sociedades antigas, elas acreditavam que o pecado existia. Mas há sociedades, por exemplo, tribos sei lá, Nova Zelândia, em que o conceito de pecado é totalmente alheio. Não existe a noção de pecado. A palavra, a gente está fazendo aula de teologia, né? Mas a palavra pecado, ela vem do termo grego armatia, que quer dizer errar o alvo. Basicamente, pecar é errar uma direção, é errar um alvo. E no conceito cristão, o errar o alvo, o pecado, ele tem como consequência a punição e a culpa. Mas outros povos, né, povos que não foram cristianizados, sobretudo, eles não acreditam na noção de pecado como um processo gerador de culpa. E aí tem tribos, né? Diderot, inclusive, escreveu um livro sobre isso, uma tribo em que não existia culpa nem pecado, que todo mundo era feliz. Então, assim, essa noção de que... Eu estou entendendo, a pergunta que você fez é a seguinte, se não fosse transmitido, né, essa noção de pecado, as pessoas saberiam o que é o pecado? Essa é uma questão que a gente pode discutir futuramente, porque será que as pessoas chegariam ao conceito de pecado por conta própria se não houvessem as mitologias que indicam esse tipo de coisa? É uma coisa que a gente pode discutir. Eu acredito que o pecado ele é um processo da consciência. O que o Jung diz, né, que existe uma espécie de consciente coletivo, né, que faz com que pessoas em lugares diferentes, que nunca se viram, tenham sensações e sentimentos parecidos. Eu acho que, em alguma medida, os homens iam passar a se sentir culpados e essa noção de pecado ia surgir. Tem um pensador chamado René Girard, ou René Girard, francês, importantíssimo, que ele diz o seguinte: toda vez que o homem começa a viver em sociedade e a sua vida começa a melhorar, ele começa a sentir uma culpa. E essa culpa, ela pode desaguar nessa noção cristã de pecado. Então, é muito doido isso, né? Porque é a ideia de que o pecado não é anterior ao homem, segundo uma concepção sociológica. Segundo uma concepção bíblica, o pecado é anterior ao homem nesse sentido, né? Já existiu o pecado, o homem apenas o cometeu ao desobedecer. Numa concepção mais sociologizante, o pecado ele é uma criação do homem com o intuito de punir a si mesmo e punir o outro. Isso, claro, fenômeno psicológico, né? A gente não pode avaliar segundo uma concepção religiosa. Então, para o religioso, o pecado é desobedecer a Deus, e quem desobedece a Deus vai para o inferno. Mas como nós não estamos dando aula de religião, nós temos plena liberdade de pensar para além da religião aqui. Então, isso é muito importante, tá? Essa concepção de pecado, ela vai e volta, ela aparece e reaparece o tempo inteiro. E, inclusive, o contrato social russoniano,
ele também passa por essa ideia, só que não seria o pecado em si, mas a quebra do pacto. Então, por quê? Por exemplo, por que a gente prende um bandido? Vocês podem dizer, porque ele cometeu um crime, porque ele é mau. Pra punir. Essa é uma resposta bonita, mas é uma resposta imprecisa. Por quê? Porque essa concepção, Priscila, punitivista, né, para punir, e essa concepção de que o homem é mau, ele fez uma coisa ruim, Lohane, elas também são válidas, mas elas são incompletas. Por quê? Porque o homem é punido pela lei porque ele quebrou o pacto. Qual é o pacto? O pacto é o contrato social. Quando você nasce, você aprende que você não deve roubar. Você aprende que você não deve matar. Isso está implícito na sociedade. Roubar é errado, matar é errado. Aí você vai lá e mata e rouba. Além de lesar a pessoa que você matou e que você roubou, você também está lesando a sociedade inteira. Nos Estados Unidos isso é mais aparente. Eu não sei se vocês já assistiram aos filmes que tem julgamento. Os Estados Unidos, em alguma medida, é uma sociedade mais robesiana, tá? A lei lá, ela tem um caráter mais punitivo. Tanto que alguns estados têm pena de morte, né? A gente tem um caráter mais punitivo a lei lá. Então, por exemplo, o cara comete um crime, certo? E aí o cara comete um crime lá no Texas. Então vai lá, o nome do cara é John, né? Nome clássico americano. Então o John vai ter o julgamento, o Mirim aparece lá e fala, agora John McCarter contra o estado do Texas, por quê? Não é um sujeito, então o cara roubou um carro, dando um exemplo aqui, tá? Não é esse cara que roubou e o motorista que foi lesado, como é no Brasil. É esse cara que roubou, o motorista que foi lesado e toda a sociedade que nunca roubou e que está sendo lesada por alguém que quebrou o pacto e trouxe desordem. Entende? Então a ideia do contrato social é todo mundo obedecendo às leis. No caso do Hobbes, pela violência, no caso do Rousseau, pela vontade geral, mas todo mundo obedecendo às leis, não porque as leis me punem, mas porque as leis, elas garantem a ordem mínima social. Se todo mundo começar a roubar, o mundo deságua, o mundo acaba. Então, a gente precisa viver num mundo em que o mínimo de paz, o mínimo de compreensão, o mínimo de civilidade exista. Você não pode mentir, por exemplo. Você não pode enganar, você não pode roubar. Porque se você normalizar o roubo, acaba a sociedade. O roubo vai acontecer? Vai. Sempre tem ladrão. Mas o roubo é sempre a exceção. A mentira deve ser sempre a exceção. Porque se o roubo e a mentira e outras coisas virarem a regra, a sociedade acaba. Então, a organização social pressupõe isso. Então, por que o bandido é punido? O bandido é punido porque ele quebrou o pacto. O crime do bandido é a quebra do pacto. Qual é o pacto? Você não pode roubar, você não pode matar, você não pode deixar de pagar imposto, enfim, seja lá qual for o pacto social estabelecido. Esse pacto social muitas vezes é expresso pelas leis, mas muitas vezes não é expresso pela lei. Entende? Então, assim, há coisas que são imorais, há coisas que são imorais e ilegais. Mas, de qualquer forma, existe um pacto aí, um pacto dado, um pacto pré-estabelecido. Eu vou voltar para isso. Senhores, a gente está tendo uma aula de terceiro ano hoje, tá? É uma aula um pouco mais conceitual mesmo, tá? Não fiquem tristes, não, porque não está sendo tão legal. Mas a ideia é essa, que existe um pacto aí, tá? Um pacto estabelecido, um pacto profundo, né? Tanto no caso do Hobbes, quanto no caso do próprio Rousseau. Essa ideia, senhores, de pacto social, né, de contrato social, ela está presente em grande parte dos filósofos. Kant, Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, quem mais? O próprio Leibniz também. Os pensadores do século XV, XVI, XVII pressupunham essa ideia de pacto social porque eles queriam explicar os fenômenos sociais, mas essa explicação dos fenômenos sociais passava pela necessidade de entender o porquê os homens obedecem às leis, o porquê os homens fazem o que fazem, por que os homens são como são, tá? Senhores, eu fiz os slides aqui, mas eu tô falando o que tá nos slides aqui, tá? Depois eu mando os slides para vocês. Eu acho o slide um negócio muito engraçado. Então, assim, voltando, então, nesse sentido, senhores,
O homem, quando vivia no seu estado pré-social, para o Rousseau, né, voltando para tentar fechar o conceito, ele era bom. Né? Daí a questão da origem da desigualdade entre os homens. E aí a gente vai entrar numa questão profunda agora. A partir do momento em que ele começa a viver em sociedade, ele adquire um poder que até então ele não tinha enquanto ele era selvagem, enquanto ele era um bom selvagem, a ideia do mito do bom selvagem. Qual que é essa questão? Essa questão é, quando ele passa a viver em sociedade, ele começa a exercer um poder sobre a sua própria natureza. Isso quer dizer o seguinte, que o homem passou a ser alguém capaz de ser mal, passou a ser capaz de ser corrompido, porque a razão que ele até então tinha começou a ser usada para reconfigurar a sua própria natureza. Não é mais uma natureza ingênua que reage à realidade, ela é uma natureza que maquina, que intervém em si mesma. É o seguinte, é o homem usando a razão para intervir em si mesmo. E essa intervenção em si mesmo, segundo Rousseau, ela é uma intervenção que tende a tornar o homem egoísta. Então, para o Rousseau, razão não quer dizer nada se ela não for atravessada por uma noção de piedade, de bondade, de acreditar no outro. Isso está presente também, eu lembro, está presente também no Platão, né? Você precisa melhorar a cidade para melhorar a sua própria realidade. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Desculpa. A história do sábio. O cara ele vivia numa determinada cidade, ele era considerado um sábio. Vamos chamá-lo de Barnabé. Essa era uma cidade onde não havia justiça, não havia juiz. E esse Barnabé, como ele era um sábio, ele era continuamente procurado pelas pessoas que se sentiam lesadas para que ele deliberasse acerca do problema e fizesse justiça a partir do que ele dissesse. E aí, certo dia, né, um aprendiz de sábio vai visitar Barnabé e diz a Barnabé, Barnabé, eu quero ficar um dia aqui com você para eu aprender a ser sábio. Barnabé diz, beleza, pode ficar aí, mas eu não garanto nada, né? Sabedoria não é pastel, mas tudo bem, fica aí, vacilão. E aí o cara fica lá com ele e tal, de boa. E aí vem o primeiro cara e diz, senhor Barnabé, eu preciso da sua ajuda. Aí ele diz, o que aconteceu? Ele fala, o fulano me vendeu um camelo e me disse que o camelo ele era bom, que ele era saudável, que o camelo ele tinha força, que esse camelo me ajudaria no meu trabalho, mas o camelo é doente, o camelo não é saudável, o camelo precisa de ajustes, ele é um camelo mau. E aí o seu Barnabé fala, o senhor tem toda a razão. E aí o cara vai embora, e aí Barnabé vai ouvir a outra parte. Aí vem o cara que vendeu o camelo. E ele diz, seu Barnabé, não é nada disso. Não é nada disso. Vou contar a história real para o senhor. Eu falei para ele que ele precisava dar essa ração. E ele estava dando outro tipo de ração. É claro que o camelo ia ficar fraco. Então, era necessário, seu Barnabé, que ele cuidasse do camelo como eu cuidava, mas ele cuidou do jeito dele. Claro que o camelo ficou doente. Aí Barnabé olhou no fundo dos olhos do cara. Barnabé já tinha dito que o primeiro tinha razão. Agora, o que Barnabé vai dizer? Barnabé olhou no fundo dos olhos do cara e disse, você tem toda a razão. E aí o cara foi embora, alegre, porque ele ouviu que ele estava certo. Primeiro ouviu que estava certo, segundo estava certo. Aí o cara que era aprendiz de sábio falou para Barnabé, mas seu Barnabé, eu vim aqui para ser sábio. E o senhor disse para o primeiro que o primeiro estava com toda a razão. Agora o senhor disse para o segundo que o segundo está com toda a razão. O senhor não é sábio coisa nenhuma. E aí Barnabé olha nos olhos do aprendiz e diz, você também tem toda a razão. Percebam, senhores. A razão por si só, ela não serve para nada. Para o Rousseau, a razão, ela só é usada quando o homem se organiza em sociedade. Para quê? Para que o homem se torne egoísta, para que o homem se torne mau. Daí a frase, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Por quê? Porque começa a se usar essa razão, essa inteligência, em benefício de pequenos grupos. Porque o Rousseau ele vai dizer um negócio muito interessante. Ele vai dizer, os homens são diferentes biologicamente. Tem um que é alto, outro que é baixo, tem um que é bonito, tem outro que é feio, tem um que é magro, tem outro que é gordo. Isso é natural, porque é uma coisa que você não pode superar. É acidental. Você não escolhe como você nasce. Então, a maneira como você nasceu não pode ser
vítima de preconceito porque é um acidente da natureza. Você ser baixo, ser alto, ser bonito, não importa, é um acidente da natureza. Então o Rousseau vai dizer, só que esse acidente da natureza, ele é compensado quando as pessoas começam a viver no trabalho. Quer dizer o seguinte, aquele que é menorzinho, ele tem mais velocidade. Então ele vai fazer um trabalho que exige mais velocidade. Aquele que é maior tem mais força. Então ele vai fazer um trabalho que exige mais força. Então, de alguma forma, essas desigualdades, elas vão ser compensadas. Porque cada um cumpriu uma função social e beleza, fechou. Tá tranquilo, tá favorável. Por quê? Porque os problemas da natureza, as diferenças que a natureza impõe, elas são solucionáveis pelo próprio processo de sociedade. Então, aquele que tem mais facilidade com números vai lidar com números, aquele que tem mais facilidade com arte vai lidar com arte, e a sociedade vai se equiparar de certa forma. Só que o que acontece, senhores? O Rousseau, ele está dizendo o seguinte, o problema é que à medida em que o homem vai se tornando racional, ele vai gerando uma desigualdade que não é essa desigualdade natural, é uma desigualdade social. É uma desigualdade que coloca uma parte do povo como vítima e a outra parte do povo como algoz. Então, de certo modo, essa desigualdade que ele vai chamar de desigualdade social, ela relaciona os homens de maneira desigual. Então você tem o rico e o pobre, o forte e o fraco. Forte e o fraco aqui não no sentido físico, mas no sentido de poder constituir-se socialmente. E aí o Rousseau vai mudar para sempre a bagaça toda. Porque o Rousseau vai dizer, o principal elemento que vai reforçar essa noção de desigualdade social, lembrem-se, senhores, a desigualdade física, a desigualdade da natureza, ela é superável. Desculpa, mas a desigualdade social não. E aí, quando que essa desigualdade social, ela se estabelece e se fortalece e se constitui como tal e gera essa desigualdade entre os homens. Lembra? O tema da aula qual que é? A desigualdade entre os homens. Então, quando que isso acontece? Maravilhosamente, quando o primeiro homem chega no primeiro pedaço de terra e diz, esse pedaço de terra aqui é meu. Eu vou ler para vocês o que o Rousseau diz, que é belíssimo. Isso está lá no contrato, eu vou ler para vocês, diz assim, ó, Rousseau falando, tá? Não é o Juvan. O primeiro homem que, havendo cercado um pedaço de terra, disse, isso é meu, e encontrou pessoas tolas o suficiente para acreditarem nas suas palavras, este homem foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassínios, de quantos horrores e misérias não se teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando os marcos ou tapando os buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes, livrem-se de escutar esse impostor, pois estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra de ninguém. O Rousseau está dizendo o seguinte, quando o primeiro homem chegou e falou, esse pedaço aqui é meu, e colocou ali a cerca, e o outro do lado falou, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu, aí o outro chegou atrasado, não tinha mais nem um pedaço de terra para ele, e falou, e agora? O Rousseau está dizendo, esse cara, ele constituiu a sociedade civil, porque ele agora tem um poder maior sobre os outros. Por quê? Porque ele tem um pedaço de terra. A propriedade privada, segundo Rousseau, ela é o elemento que potencializa a desigualdade. Onde é que a gente vai ver isso desaguar depois, senhores? Digam para mim, quem é o pensador que vai criticar a propriedade privada? Posterior a ele, que é considerado um revolucionário, que as pessoas criticam sem conhecer a obra, que as pessoas elogiam sem conhecer a obra? Karl Marx. O Karl Marx vai pegar o Rousseau é um dos pais intelectuais do Marx. Por quê? Porque o Rousseau ele vai dizer que, à medida em que o primeiro homem chega lá e cerca o primeiro pedaço de terra, esse homem consegue potencializar de tal modo a desigualdade que ele se torna um proprietário, enquanto o outro homem se torna um escravo. Olha que louco isso. E aí a desigualdade entre os homens vai acontecer de fato. É claro, senhores, que vocês precisam entender que existe aí uma metáfora. Não é real que o primeiro cara chegou e falou, mas ele está dizendo o seguinte, a partir do momento que a propriedade privada se constitui como algo naturalizado, quando as pessoas acreditam que é certo
uma pessoa ter 5 quarteirões de terreno vazio, que não são usados, e uma pessoa ser obrigada a pagar aluguel num barraco na favela, essas pessoas que acreditam que isso é justo, já naturalizaram essa desigualdade entre os homens, e uma vez que elas naturalizaram essa desigualdade entre os homens, elas constituíram aquilo que o Rousseau vai chamar de pacto de submissão. O pobre começou a se conformar com a sua pobreza, ou seja, com a sua falta de poder, e o rico começou a se conformar também com a sua falta de poder. Com a sua falta de poder, não, com o seu poder sobressalente. Então, o pobre virou vítima. Mas o mais interessante é que o rico também virou vítima. Caramba, professor, que coisa mais louca. Oi. Nesse caso aí, que você falou, há uma quebra de contrato, como você está falando? Na verdade, quem está falando? A Priscila? Não, Pri, não é uma quebra de contrato. Na verdade, é um contrato social promíscuo sendo levado às últimas consequências. E aí eu vou explicar por que esse contrato social ele é levado às últimas consequências. A sociedade, com esse contrato social da propriedade privada, quando a propriedade privada aparece, de certa forma, a lógica da sociedade vai se constituir a partir da propriedade privada. Eu vou dar um exemplo rasteiro, mas vocês vão trabalhar a vida inteira para ter propriedade privada. Porque existe uma relação de desigualdade. Então, quem é o dono da propriedade privada, segundo Marx? O dono do capital, o proprietário, o burguês, o aristocrata. O que você tem, segundo Marx, para oferecer para esse cara? O seu corpo. Então, o cara que é dono da propriedade privada, ele faz isso aqui, ó, do contrato social. Ele cria um contrato social em que uma parte da população é beneficiada e a maioria é explorada. E isso é a lógica que a sociedade ocupa quando ela se constitui em sociedade. Por isso que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A sociedade corrompe o rico por fazer dele rico, né? E corrompe o pobre por fazer com que o pobre aceite a condição de pobre. É muito louco, porque às vezes eu estou conversando com as pessoas na rua ou em outro lugar, às vezes na escola também, né? A escola também tem conversas superficiais. Não é raro ter conversas superficiais na escola. Mas aí e as pessoas falam, mas é natural, pobre é pobre, rico é rico. É como se isso já tivesse aí. É como se a riqueza e a pobreza fossem fenômenos divinos. Quem que fez de você pobre? Ah, Deus quis assim. Quem fez do outro rico? Ah, Deus quis assim. É balela, é falta de compreensão dos processos sociais de como as coisas acontecem. Então o Rousseau ele vai mostrar isso e ele vai exemplificar isso. Ele vai dizer, a partir do momento que o primeiro homem cerca o primeiro pedaço de terra, uma lógica passa a existir na sociedade. Qual é a lógica? A lógica é exatamente essa, de que os poderosos vão estar condenados a ser poderosos para sempre e que aqueles desprovidos de poder estão condenados a viver sem poder para sempre. É claro que numa sociedade capitalista existe um certo jogo aí em que um pode ascender, mas é 1 em 1 milhão, entendeu? Então você, tem um lá que sobe, opa, beleza, esse cara tá rico e tal. Mas assim, você tem 204 milhões de pessoas. Sei lá, 3% dessas pessoas têm quase todo o capital, entende? Você tem 204 milhões de brasileiros e só 3% desses brasileiros, 3 ou 4%, detém mais da metade do PIB. Por quê? Porque a propriedade privada naturalizada lá no passado, ela reverbera até os dias de hoje. E aí o Marx, né, Karl Marx, vai pegar essa noção de propriedade privada e vai pensar ela de maneira mais profunda. Pode falar, Pri? Normalizaram tanto que tem até um ditado, que eu acho que ele é religioso, né? Que diz assim, Deus vem para os pobres. Tipo, normalizando a situação, né? O Mano Brown vai dizer que Deus gosta dos pobres, mas ama os que vêm do gueto. Acho essa frase maravilhosa. Acho que Deus protege os pobres, mas ama os que vêm do gueto. É maravilhoso isso. Porque Jesus poderia ter nascido num castelo, mas ele nasceu numa caverna, né? Cercado de animais. Isso é muito bonito. O Deus que criou todas as coisas, segundo a Bíblia, resolveu nascer entre os pobres e desprovidos de poder, né?
Jesus, nesse sentido, Jesus era uma espécie de revolucionário mesmo. É interessante, mas tem uma diferença, tá, senhores, entre o Rousseau e o Marx, que é o seguinte: para o Rousseau, a mudança, qual que é, né, Anis? Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Exatamente, vigia os ricos. Para o Rousseau, a mudança, ela não é uma mudança marxista. O Marx, ele vai abdicar de uma certa noção do Rousseau. Porque para o Marx, essa mudança, esse processo da propriedade privada, ele só vai acabar quando o pobre criar consciência de classe, quando o pobre entender qual é o seu papel na sociedade, quando o pobre entender que ele está sendo roubado da única coisa que ele tem, que é a sua própria vida. Então, para o Marx, é necessário que os pobres se organizem e tomem à força, de maneira violenta, essa propriedade privada que está nas mãos dos mais ricos, que, por terem esse poder, violentam os pobres a vida inteira. Então, para o Marx, a violência se justifica porque o que o rico faz contra o pobre é uma violência que começa do primeiro ano de vida até o último. Exploração, problema de segurança, de insegurança, problema na subjetividade, problema de falta de comida, desidratação, todas as mazelas pelas quais o pobre passa, segundo Marx, é consequência dessa desigualdade criada pela propriedade privada numa sociedade de classes. Então, Marx, ele vai colocar a sociedade como uma sociedade de classes. A classe burguesa, ou a classe aristocrática, a classe dominante e a classe dominada. Para o Rousseau, essa mudança aconteceria não pela violência, não pela revolução. Porque o Marx vai dizer que a violência é parteira da história. Não vai, essa bagaça nunca vai mudar enquanto os ricos não forem destituídos do poder. E por que o rico não é destituído do poder? Segundo Marx, o rico não é destituído do poder porque o pobre é alienado. E como que o pobre é alienado? O pobre é alienado, primeiro, pela educação, que não é uma educação libertadora. Segundo, pela religião, porque a religião é o ópio do povo. Então, se eu sou pobre é porque Deus quis assim, logo eu não vou me revoltar contra o rico, porque o rico não tem culpa, nem as estruturas sociais, e também porque o pobre não tem consciência da sua própria exploração, porque a sua própria exploração ela é levada, segundo Marx, a um estado de dissonância. Então, foi tão naturalizado que o pobre já se contentou com a exploração. Essa é a concepção marxista. E aí, quando a gente começa a estudar o Marx de maneira profunda, eu não sou marxista, tá? Pessoalmente, eu não sou marxista, a gente entende que boa parte da crítica que é feita ao Marx é vazia, porque as pessoas criticam o Marx sem ler nada do Marx. E quando você vai ler o Marx, você entende que tem uma boa parte do Marx que faz sentido. É claro que é muito ruim, né, você se revoltar contra os ricos e matar os ricos porque eles são todos inocentes, né? É melhor manter os pobres morrendo. Mas a questão para o Rousseau, como que isso acontece? Isso acontece de um outro jeito. Para o Rousseau, a mudança não é coletiva. O Marx acredita numa mudança, numa revolução armada coletiva, certo? Claro que depois os marxistas eles vão fazer uma releitura do Marx e eles vão abdicar dessa noção revolucionária violenta, né, porque, segundo eles, a violência não é parteira da história coisa nenhuma, e eles vão tender para o âmbito cultural. Só que esse âmbito cultural lá, com Antônio Gramsci e outros autores, o próprio Bakhtin e outros autores, é uma coisa tardia, mas o Rousseau já estava pensando nisso. O Rousseau ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer, a mudança ela é individual, ela não é uma mudança coletiva, ela é uma mudança que deve ocorrer em cada sujeito. Por isso que chamam ele de ingênuo. Cada homem vai tomar consciência de si e vai começar a agir em prol do bem de todos. Então, para o Rousseau, senhores, a realidade, tal como ela só vai ser alterada quando o homem começar a entender que ele é refém, que ele precisa ser refém daquilo que o Marx, né? Vamos deixar o Marx de lado, daquilo que o Rousseau vai chamar de vontade geral, né? O que seria essa bendita dessa vontade geral? A vontade geral, vai ficar difícil agora, tá, pessoal? A vontade geral é um conceito russoniano
que acredita que essa razão humana, essa razão que o homem tem, ela precisa ser usada, utilizada, não para o homem constituir-se como elemento racional, científico, como a gente tem visto. Mas essa razão humana, ela precisa ser constituída num quadro maior de piedade. Então você precisa usar a sua razão para encontrar meios de fazer a vida do outro ser melhor. Você precisa usar a sua razão para fazer com que o outro viva uma vida melhor, que você viva uma vida melhor e que o outro viva uma vida melhor. E isso só vai acontecer, segundo Rousseau, a partir de um pacto horizontal, que é um pacto determinado pela vontade dos indivíduos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando vocês estão lá na sala de aula, eu, professor, eu olho para vocês e eu vejo que boa parte de vocês são nômades e boa parte de vocês são camponeses sedentários. Quem leu Marx vai saber quem leu Marx. Quem leu Benjamin vai saber do que eu estou falando. Então tem uma galera que senta em tudo que é lugar. Tem um dia que você vai lá, o cara está sentado numa cadeira, na outra cadeira. E tem gente que está sempre sentado na mesma cadeira. Pode chover, pode ter terremoto, ter invadir, dinossauro, não sei o quê. Ele vai estar sempre na mesma carteira. Só que lá não tem o nome dele. Até que um dia, ele chega na sala de aula e um desses nômades que sentam em todas as carteiras está na carteira dele. E aí ele vai falar, o professor, ele sentou na minha cadeira, que não é dele, mas tacitamente é como se fosse, porque ele estava... Acredita-se que ali existe um contrato velado, existe um contrato social entre os indivíduos que dá uma certa legitimidade para aquela ação. Então aqui nós temos os que mudam de carteira e aqui nós temos os que ficam na mesma carteira. A gente só vai brigar quando os que mudam de carteira sentar naqueles que têm a mesma carteira. Os que não ligam ficam neutros nessa relação. Então, percebam, senhores, que coisa mais doida, né? A gente tem, pro Rousseau, a ética, ela está ligada a esse contrato social. E o que é o contrato social? O contrato social é a lógica da praça. Lembra na Grécia que eles se reuniam na ágora e discutiam as questões? Essa é a mesma lógica de um contrato social para o Rousseau. Porque se não houver essa legitimidade, quer dizer, não pode haver Deus, não pode haver rico determinando o contrato social. O contrato social tem que ser um pacto entre todos. Aquelas pessoas que estão dispostas a abrir mão de um pouco da sua liberdade para que todos possam ter uma vida melhor. Então, a vontade geral, ela é isso elevado a uma determinada potência. Que, de certa forma, é basicamente o seguinte, só é legítimo aquele acordo em que todos participaram e que todos aceitaram. Então, a vontade geral, ela é algo unânime. Unânime não é uma palavra boa, porque o Nelson Rodrigues vai dizer que toda unanimidade é burra. Mas a vontade geral, ela é uma vontade a partir da qual não se pode ter discordâncias. Por quê? Porque ela é um pacto entre todos os sujeitos que ali estão. Deixa eu dar um exemplo para vocês. É que não é tão fácil de dar exemplo de vontade geral. Vou dar um exemplo de vontade geral corrompido, tá? Então, por exemplo, você vai lá na China e tem lá o Partido Comunista Chinês. Só tem um partido. Por que só tem um partido? Porque aquele partido, em tese, que fique bem claro, em tese, o partidão, acerca do qual sonham os marxistas, ele encarna o que há de melhor e de mais racional para a sociedade. Ele é racional, mas ele também tem compaixão, ele também tem piedade. Então é uma racionalidade usada pelo bem de todos. É uma racionalidade que não vai agir de maneira egoísta como aquela da sociedade que tem propriedade privada. É uma sociedade que vai versar suas próprias leis em nome de todo o grupo. Então, nesse sentido, senhores, a vontade geral é uma lógica do contrato que não tem uma coisa anterior a si mesma. O homem sai do seu estado pré-social e ele não é corrompido o Estado não o corrompe quando essa sua vida ela é um pacto mesmo, é um pacto
no qual ele também corrobora e no qual ele acredita. Então, se é da vontade geral, o homem não vai ficar contra. É a noção de que existe uma vontade boa do agrupamento, que é boa porque está dentro dos limites da razão, mas que é boa também porque tem como finalidade o pietismo, a piedade, a compaixão, a bondade. É como se você usasse a razão para promover o bem. E a soma da razão e do bem gera essa vontade geral coletiva. Cada lugar, cada povo tem a sua própria vontade geral. E cada vontade geral está sempre de acordo com o bem coletivo de todos. É claro, senhores, isso é uma noção bastante idealista do Rousseau, porque não existe nada anterior a essa vontade geral. Não existe nenhum contrato anterior. O contrato, ele nasce quando todos aqueles que vivem naquele ambiente atestam isso, validam isso, né? Daí o fato do Rousseau ter tido problemas seríssimos, né? Porque o Rousseau vai dizer que um pouco dessa noção de vontade geral está presente na religião, mas só está presente na religião porque, de certa forma, o homem tem medo do inferno. É um pouco do que a nossa amiga Lohane falou. Mas essa noção de vontade geral, ela é sempre atravessada por essa noção de que existe uma vontade coletiva que é boa, mas ela só é boa se ela tiver o outro e o bem da cidade como horizonte. Então, percebam a ruptura, senhores. Enquanto Maquiavel, Hobbes estão pensando na razão para promover o contrato e impedir que os criminosos ajam, o Rousseau está pensando numa razão que coloca o homem como alguém que pode ser bom. Não é tão ingênuo, que pode ser bom e que, se for racional, usa sua razão para o bem. O Schopenhauer vai dizer isso também, né, numa anedota lá, em que ele diz a maneira como os homens cuidam dos animais, eu vou dar esse exemplo aqui para a gente já encerrar, mas a maneira como os homens cuidam dos animais, como os homens protegem os animais, dizem respeito à sua moralidade. Isso quer dizer o seguinte, numa relação entre você e um animal, você é o ser racional. Então você não pode submeter o animal ao sofrimento, porque você precisa conter a violência, você precisa pensar no bem do animal. Então, se uma sociedade trata bem seus animais, por conseguinte, essa é uma sociedade boa, porque ela sabe que ela é racional e que o outro, do outro lado, não é. Então ela precisa ser racional pelos dois. A gente pode usar o exemplo, por exemplo, do motorista. O cara está dirigindo lá, então ele precisa dirigir para si e para o outro. Então, ele precisa estar atento ao seu carro e ao carro do outro. Por quê? Porque o outro lá pode não estar atento. O outro pode entrar sem dar seta. Então, esse cara precisa estar pensando no todo. E se todo motorista pensar em si no outro, a gente não tem acidente de carro. Entende? Então, essa é a noção de vontade geral do Rousseau. É uma razão que delimita a compaixão e que direciona essa compaixão, essa piedade para a sociedade. Então, nesse sentido, a vontade geral, ela é um fenômeno, para o Rousseau, um fenômeno político. E é mais interessante que para o Rousseau não existe possibilidade do homem se revoltar contra o Estado se esse Estado foi constituído segundo essa concepção da ágora, se esse Estado foi constituído segundo essa concepção de uma vontade geral. Porque se ele se revoltar contra a vontade geral, ele está se voltando contra o quê? Contra o que é racional e contra o que é bom. Aí a gente tem um problema. Qual que é o problema, senhores? O que aconteceu na Rússia quando o stalinismo passou a vigorar? Na Rússia, os partidos comunistas e socialistas, eles trazem essa concepção de vontade geral do Rousseau, tá? Stalin não mandou passar o ferro em todo mundo? Guilherme Nunes, é uma concepção de empatia e de responsabilidade, mas não só sobre si mesmo, mas sobre o outro e sobre o Estado organizado. Exatamente isso, Nunes. É uma espécie de ideal humano de vida, que de certa forma contempla a sua própria vida e a vida do outro. Mas ela traz problemas quando ela é deturpada também. Porque, por exemplo, quando Stalin mandou matar todos os inimigos do regime socialista, qual era o argumento do Stalin? Esses homens são inimigos do bem, eles são inimigos do socialismo, eles são inimigos da nossa pátria.
Por quê? Porque nós somos aqueles que representam... Eu sou Stalin. Eu sou aquele que representa a vontade geral. Eu estou aqui com empatia e com razão. E aí esses burgueses safados estão dizendo que eu sou um ditador. Vamos matar. Por quê? Porque o inimigo... E aí é interessante, né? Porque não deveria haver o desejo de morte. Mas o inimigo que se coloca contra a vontade geral, ele é um inimigo perigoso. Porque ele é um inimigo do bem, ele é um inimigo da própria realidade, ele é um inimigo da utopia. Então, a vontade geral do Rousseau, como foi pensada por ele, é uma coisa. A maneira como pegaram a vontade geral dele e agiram é outra. Então, por exemplo, quando um determinado partido está no poder e ele quer ficar no poder para sempre, ele está se apropriando dessa concepção de vontade geral. Como ele está se apropriando dessa concepção de vontade geral? Ele está dizendo, eu, partido político, seja ele da estrelinha ou não, qualquer partido político, estou aqui representando o bem. Então eu não tenho que sair daqui. Os outros partidos são todos inimigos, porque eles representam o mal. Isso é uma noção de vontade geral corrompida. O Rousseau não estava pensando nisso. Aquela noção da ética dos brigadeiros. Eu não sei se vocês vivem numa outra época. Mas quando eu era criança, a gente ia no aniversário, época de pobreza, né? A gente não tinha uma vida tão legal quanto a de vocês. Então a gente ia no aniversário e você só podia comer o brigadeiro depois que acabasse a festa. E aí um dia você vai numa determinada festa e você tá lá esperando bater o parabéns para você poder comer o brigadeiro. Vem uma criança, enfia a mão no pote de brigadeiro e sai comendo. Você se sente violentado. De onde veio esse bárbaro? De onde veio essa criança maldita que está quebrando o nosso pacto social? Todo mundo aqui está esperando parabéns e essa criança dos infernos vem e quebra o pacto social e come o bolo, e come o brigadeiro, sai com um monte de brigadeiro para lá. O que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte, esse cara, ele não está de acordo com o nosso pacto, com a nossa vontade geral. Eu imagino, né, que seja assim ainda. Mas esse cara, ele não está de acordo com a nossa vontade geral. Essa criança precisava ser... Claro, eu tô brincando, pelo amor de Deus, pro ECA não me prender. Mas essa criança, ela precisava ser punida, precisava cortar dela a galinha pintadinha, precisava cortar lá o Free Fire dela para sempre. Por quê? Porque ela quebrou o pacto. Essa criança, ela não é alguém que está de acordo com a bondade, com a vontade geral do grupo. Ela é uma criança deseducada. Ela é aquele tipo de criança que você tem que tomar cuidado com ela. Porque se ela roubou o brigadeiro, ela pegou o brigadeiro fora do horário, ela pode passar a mão lá no chantilly também, né? Então, provavelmente, essa criança não é confiável. Claro, eu tô brincando, né? Quando você é criança, você não tá pensando nisso. Você só quer comer. Mas eu, na época em que eu era criança, eu ficava pensando, mano, uma criança dessa tem que cortar o Free Fire. E olha que nem tinha Free Fire na época, né? Mas só para vocês entenderem, essa ruptura, né? Essa quebra desse contrato que é legítimo. E por que ele é legítimo? Ele é legítimo porque ele não é pré-estabelecido. Ele se estabelece na relação. Exatamente, a inimiga da utopia. Ele se estabelece na relação. Né? Ela se estabelece no contrato que se faz. Por isso a ideia do contrato social russoniano. O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Que sociedade o corrompe? Aquela sociedade que versa acerca da sua própria natureza e que se constitui como uma sociedade perigosa para si mesma. Então, uma sociedade que está de acordo com a vontade geral não vai corromper o homem, porque o homem será coparticipante dela também. Qual é a sociedade que corrompe o homem? A sociedade civil organizada que não tem vontade geral, que é pressuposta segundo uma lógica social que não foram os homens que estão ali, que fizeram o pacto. Ou seja, não é uma ética contratual da praça, é uma ética contratual do processo que já existia. A gente pode usar o exemplo do poder divino dos reis. Para o Rousseau, o poder divino dos reis não faz o menor sentido, porque não pode Deus ter dado para os reis o poder de ser rei, mesmo que lá no texto bíblico diga que toda autoridade foi constituída por Deus. Por quê? Porque não importa nada que está antes, o contrato é entre nós, é nessa sociedade que vive aqui. Por isso que as leis mudam, por isso que as coisas se alteram, né? As coisas não mudam, não se reconfiguram. Uma lei que antes não era lei passa a ser, uma coisa que era lei deixa de ser. Isso para o Rousseau está atrelado à ideia do pacto social segundo essa vontade geral. É claro, senhores, que eu dei uma simplificada, tá? A vontade geral é um conceito bem profundo, é um pouco mais profundo que isso. Mas, basicamente, é a somatória da paixão e da razão.
Por isso Rousseau, ele é um pária no racionalismo e no iluminismo, porque ele não acha que a razão é a solução para todas as coisas. A paixão, que sempre foi usada como uma palavra que denegria, de certa forma, que declinava, que apontava numa direção perigosa, hoje ela não faz mais, porque a paixão, ela está ligada ao bem, ao bom, ao justo, ao verdadeiro, à piedade. Tudo bem, senhores? Pode falar, Vitor. O professor, eles estariam usando esse contraste da palavra paixão, até mesmo para denegrir a igreja, por conta que sempre é usado a frase, a paixão de Cristo, né? Seria Sim. meio que para denegrir? Então, cara, o que acontece? O Rousseau, ele era o inimigo número 1 do catolicismo, cara. Ele odiava a Igreja Católica. Tanto que ele foi perseguido, ele tinha vários problemas, queimaram livros dele nos países católicos, aí não se vendo por satisfeito, o que ele fez? Falou mal dos evangélicos, aí foi perseguido também, queimaram os livros dele nos países evangélicos. Então, assim, o Rousseau, ele era o inimigo da religião. O Rousseau acreditava numa religião civil. O que seria uma religião civil? É você, de certa forma, atender os preceitos de uma religião sem a necessidade de Deus, entendeu? Então você, Vitor, pode ter sua religião em casa. Pode ser cristão, evangélico, não tem problema. Mas na rua, você deveria agir como se fosse um religioso também. Mas não uma religião de Deus, uma religião do Estado. O Estado sendo respeitado, o Estado sendo referenciado, o Estado sendo bom. Você temer a sua corrupção diante do Estado. Então, nesse sentido, a palavra paixão para o Rousseau, ela é uma palavra boa, num certo sentido, porque ela está conotando a bondade, né? Se você somar paixão e razão, você tem a esperança. Esperança não, a vontade geral. Bom, senhores, é isso. Acho que dei conta de parte do que eu queria tratar aqui com o Rousseau, porque o Rousseau é uma coisa bastante longa e bastante demorada, mas os principais conceitos aí, que é o contrato social, né, e sobretudo a questão da vontade geral, foram trazidos à tona. Eu, como professor, sei que essa aula foi um pouco longa, um pouco técnica, mas foi muito boa também. Não é porque eu estou dando aula não, tá? Mas foi uma aula muito boa, uma aula bastante conceitual, uma aula digna de um terceiro ano. Espero que a gente se veja aí nos próximos dias, né? É porque é uma aula boa, porque ela não foi simplificada demais, né? E espero que a gente se veja em breve aí. Foi um prazer estar com todos vocês. Mas agora eu tenho que ir embora porque estão fechando a escola aqui. Tchau, pessoal. Ô Gilvan, vou te mandar uma pergunta lá depois, então, no PV, que eu tinha anotado para não te atrapalhar. Não, pode mandar, vai lá. Ô, professor, o Rousseau, ele se baseava nas teses de Martinho Lutero, por conta que ele era iluminista, ou não? Não, isso, eu não sei dizer se diretamente, mas indiretamente, sim. Indiretamente, as teses que Lutero colou na porta da catedral estão muito presentes no discurso do Rousseau. Lembra quando eu falei que o Rousseau tinha um discurso evangélico? Parte do discurso do Rousseau contra a Igreja Católica, ele tem uma influência indireta dessa concepção luterana, sim. Agora, diretamente, eu não sei dizer em que ponto da obra do Rousseau isso aparece, mas indiretamente, sim. Porque o Martinho Lutero foi em 95, né, teses? Foi em torno de 1500, né? Isso. O Rousseau já é em 1700. Mas o Rousseau, ele é um filho da Reforma protestante. Ele é um dos principais filhos da Reforma, filho de pastor, é um cara com um discurso religioso bastante profundo. Então, de certa forma, o Rousseau, ele, pelo menos indiretamente, ele foi influenciado, sim. Mais alguma pergunta, senhores? Então, eu vou deixar de gravar. Foi um prazer estar com vocês e que a gente possa ter mais aulas em breve e que o EAD acabe logo e todo mundo seja vacinado. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, Gilvan. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Valeu.